Quantos vídeos aparecem? Às vezes não tem limite de vídeo. Não, não tem. Não tem Não, limite. não tem. Tá. Não, não tem. Tá bem, então. Irmão Tiago, graça e paz. Ah, né? Aí, ô, Tiago, este Prazer. irmão é o Faganelli, que é de São Paulo, né? São Paulo, capital. E o Tiago está Prazer. dando a alegria de estar participando conosco, ele é aqui de Guatemi, viu, Ah, muito Faganelli? bom. Uma alegria, irmão. Amém. Irmãos, vamos então retomar o estudo que nós iniciamos na segunda-feira. Eu quero fazer uma rapidíssima consideração de que nós vimos na segunda, é só para estabelecer um link, né? Para nós não determos muito naquilo que já foi visto, mesmo porque está gravado, então os irmãos têm acesso. Então, o que que nós vimos? Pegamos como base o tema do nosso estudo, que é Deus não tolera a mornidão, baseado em Apocalipse capítulo 3 verso 15, né? E daí nós estabelecemos um contexto profético no que está inserido, né? Essa igreja de Laodiceia, com a sua característica, com a sua peculiaridade própria daquele contexto, né? De 2 Tessalonicenses, né? É onde que a apostasia estará imperando nos dias que antecedem a volta de Cristo. Então, nós abordamos isso, né, e entramos em vários aspectos, especialmente colocando um quadro, um cenário da antiga aliança, né, especialmente. Mas nós nos, é, 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 nós nos detivemos em vários exemplos, mas nós concluímos a nossa comunhão usando primeira epístola, primeira epístola, não, primeiro livro de Reis, né? Que eu vou citar para os irmãos, e por falar nisso, eu quero novamente fazer a seguinte consideração com os irmãos. Da forma como nós fizemos na segunda-feira, eu quero fazer com os irmãos agora. Eu não vou ler todos os textos, em função do tempo, para nós termos condições de esgotar o conteúdo dentro da hora proposta, né? De 1 hora, que é o tempo que nós temos como referência para nós abordarmos. Então, eu vou fazer menção dos textos, né? E vou considerar o texto, mas sem ir para a leitura para ganhar tempo. Em determinados pontos, vamos sim fazer a leitura, tá bem? Colocado isso, então vamos considerar com os irmãos. Nós vimos a situação, irmãos, lá de Acabe, que um reflexo daquilo que estava ocorrendo com a igreja de Laodiceia, né? Quem deras fosses frio ou quente, mas porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, nós vimos a questão da mornidão, o que que é mornidão, e nós vamos avançar, pegando, então, o contexto daquela situação de Elias no Monte Carmelo, naquele combate, naquela luta espiritual com os profetas de Baal e os profetas que se assentavam à mesa de Jezabel, no total de 850 profetas. E o que que é que Elias vai é, apresentar, exortar para o povo de Israel lá? Ele fala da seguinte forma, né? Ele diz assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois senhores? Amém, Lucinalva? Aí, ó, apareceu, né? A Foi, Moeiro, aqui em Shopping imagem. Então, e a ah, energia está assim. amém. O importante é que já está presente. Então, vamos lá, vamos prosseguir. Então, é, Elias, então, está dizendo assim para o povo de Israel, tá certo? O que que é o povo de Israel? É o povo de Deus, os irmãos sabem, né? A característica. Então, diz assim, né? Até quando cocheareis entre dois senhores? Ou melhor, entre dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Agora, interessante, você vê, ó, ele apresenta a alternativa. Interessante é a reação do povo, como o povo reage àquela situação. Porém, o povo nada lhe respondeu. O que que demonstra isso, irmão? Irmãos, uma indiferença em relação àquilo que está acontecendo.
Elias está profundamente envolvido numa batalha espiritual e ele está em defesa de Deus, em defesa do próprio povo, apresentando uma situação onde que eles tinham que tomar uma posição. E o que que eles faziam? Se mantinham silentes, calados, porque não queriam tomar uma posição. Então, só para nós fecharmos a questão de que nós vimos e avançar, o que que ocorre naquela situação? Elias, que mata todos aqueles profetas, é perseguido por Jezabel, e ele foge, né, daquela perseguição, e ele até deseja morrer diante de tanta provação. E aí Deus vem em socorro dele e vai estimulando a Elias para reagir. Chega no ponto máximo onde Deus fala assim para ele. Aí eu quero que os irmãos se detenham, prestem atenção, porque isso é extremamente significativo para aquilo que nós vamos fazer daqui para frente. Diz lá no capítulo 19, verso 18: Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal. O que se dobraram os joelhos de Abraão? A Baal, se renderam a Baal, né? Adotaram como senhor a Baal, ou seja, que era aquela situação daquelas pessoas que estão indiferentes àquilo que está, né, que estava ocorrendo lá. E aí tem uma expressão, irmãos, que é marcante para nós, que diz assim: e toda boca que não o beijou. É impressionante essa expressão. Toda boca que não beijou. Então, tem aqueles que dobram o joelho diante de Baal, e tem aqueles que a boca o beijou. Beijou a quem? A Baal. O que significa, irmãos, beijar alguém? Ou aqui no caso, um ídolo. Né? O que significa? Nós temos, por exemplo, em Cantares, no capítulo 1, né, verso 2, que diz assim: beija-me com os beijos da tua boca. Lembra do versículo? Beija-me com os beijos da tua boca. Porque é, é melhor o teu amor do que o vinho. O que representa o beijo? É a demonstração do amor. Quando alguém beija alguém, não só está amando, mas tem algo a mais. É um consentimento de intimidade. Então, aquele povo que estava envolvido nessa adoração a Baal tinha tal nível de comprometimento com essa entidade. E aí vem essa palavra forte. Mas, irmãos, Elias não sabia, mas tem 7.000 homens ocultos que não se rendem à idolatria. Irmãos, muitas vezes a sensação que nós temos é que nós estamos sozinhos, né? Ou num número pequeno de pessoas. Não, mas para Deus, aqueles que estão o adorando em espírito e em verdade, nós temos que clamar a Deus para que esses sejam manifestos para nós. Então, irmãos, nós vamos partir desse ponto, dessas considerações que nós abordamos na segunda-feira, para prosseguir agora, para trazer dentro de uma realidade mais próxima a nós. Ali nós pegamos referências da antiga aliança. Mas vamos trazer para a nossa realidade. Digamos assim, irmãos, qual deve ser a nossa reação diante desse cenário que nós estamos vivendo? Que nós estabelecemos um pano de fundo, né, na segunda-feira. Qual que deve ser a nossa reação? Vamos iniciar, irmãos, considerando alguns textos que o apóstolo Paulo apresenta para nós como exortação a nós que estamos envolvidos nisso e que estamos sendo pressionados dentro desse cenário, né, neste mundo corrupto que jaz no maligno, e nós temos uma batalha espiritual dia a dia que nós estamos envolvidos. Então, vamos pegar, primeiramente, Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, os irmãos todos podem abrir para a gente considerar. É um texto com alguns versículos, é bom ponderar palavra por palavra, porque eles são muito significativos para nós, sempre tendo em mente este contexto que nós apresentamos na segunda-feira. Tá certo?
Então, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 6 até o versículo 11, eu vou ler para ponderar ponto por ponto para os irmãos. Diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Sabemos que só desobedece aquele que tem alguma referência espiritual, porque o incrédulo, ele não tem, né, um ponto onde ele vai ser rebelde ou desobediente em relação às coisas de Deus. Desobedece aquele que tem uma referência, tem noção da vontade de Deus, mas ele está se opondo, né, àquilo que Deus está requerendo. Né? Não vos engane, né? Com palavras vãs, ou seja, tentando dar um colorido numa situação como essa aqui. Verso 7. Portanto, não sejais participantes com eles. Olha, a questão de participante. Quem que é o participante? Que ele está, de alguma forma, consentindo em se envolver com alguém ou numa situação que é reprovável por Deus. É a situação do morno, onde ele mistura, né, o quente com o frio e ele se envolve. É o caso lá do povo de Israel, que está contaminado, que está envolvido naquela situação e não reage, né? Vamos sempre trazer para o contexto nosso, pessoal, para a gente poder ganhar alguma luz e seguir nessa direção. Verso 8. Pois outrora eres trevas, era natural que agisse dessa forma. Porém, agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Essa sempre é a solução. Conhecer a vontade de Deus para poder, conhecendo a vontade de Deus, praticar a vontade de Deus. Verso 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas. Olha aí a participação novamente, né? Com pessoas ou em circunstâncias que podem nos abater espiritualmente ou nos envolver numa esfera que vai ser prejudicial espiritualmente. Cúmplices nas obras infrutíferas da terra. Antes, porém, reprovai-as. Essa é uma exortação absolutamente clara e forte para cada um de nós. Vamos para um outro contexto. Claro que há muitas e muitas exortações. Estou apenas selecionando algumas. Segunda epístola de Paulo a Timóteo. Irmãos, a segunda epístola de Paulo a Timóteo, nós chegamos até a estudar essa epístola com uma certa profundidade com os irmãos. Qual que é o contexto da segunda epístola ao Timóteo? É a última epístola escrita por o apóstolo Paulo um pouco antes dele ser martirizado, né? Ser decapitado, segundo a tradição. O que está ocorrendo lá? Qual que é o contexto? No contexto de 2 Timóteo, é onde ele cita, em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1, né? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Cita lá em 2 Timóteo 3:1, né, que eu citei, nos últimos tempos, né, dias sobrevirão tempos difíceis. E 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3 e 4, fala assim, nos últimos tempos não suportarão a sã doutrina. Este é o quadro que se apresenta ali. E, além disso, nós temos o quê? Paulo está debaixo de uma acirrada perseguição para levá-lo, que culminou com a morte dele. E, naquele momento, ele vai exteriorizar um sentimento dolorido no coração dele, falando da seguinte forma, né? Só para resumir, os irmãos já sabem, né? Ele fala assim, porque Demas, cooperador dele, tendo amado o presente século, me abandonou. Verso 11, 4:10, que eu li, o 4:11. Somente Lucas está comigo. No versículo 14, Alexandre Latueiro causou-me muitos males. 15, tu guarda-te também deles, porque resistiu fortemente às nossas palavras. 16, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Esse é o quadro em que Paulo está vivendo naquele momento. Agora, o que ocorre dentro desse cenário, irmãos? É impressionante. Eu me lembro que o Faganelli falou uma coisa mais ou menos assim.
Paganelli me confirma se eu estiver falando errado. Ele falou assim: muitas vezes nós temos a sensação que esta questão da mornidão não nos alcança, não nos atinge, como que nós estivéssemos isento dessa situação, né? Estivéssemos protegidos disso, né? Ele falou alguma coisa. Não, nós estamos suscetíveis a essa situação. E aqui vai mostrar isso na segunda epístola a Timóteo, irmãos. Aqui nós temos quem está sendo dirigida. Não só uma carta, mas duas cartas. E nessa, especialmente, ele está falando para quem? Para o seu filho na fé, o seu discípulo amado. Olha quais palavras que ele está trazendo para Timóteo. Capítulo 1, versículo 6. Atenta, irmãos. Se Timóteo, aquele servo tão tão forte espiritualmente, tão cooperador de Paulo, envolvido com Paulo em tantas batalhas espirituais, agora olha o quadro que Paulo está exortando ao seu discípulo amado. Por esta razão, pois, te admoesto, é a exortação, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Percebe, irmãos, que tem uma situação. Ou seja, por que está demonstrando para reavivar o dom? Significa que o dom está, de alguma forma, mortificado, está insensível. Aquilo que ele tinha de tão precioso não estava podendo ser utilizado naquele momento tão difícil que o apóstolo Paulo está passando. Verso 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Espírito de covardia. Por que está exortando dessa forma? Porque, de alguma forma, ele estava acovardado. Precisamos entender isso. E por que eu estou levantando essa questão? Irmãos, se é possível acontecer isso com Timóteo, será que nós estamos tão distantes dessa possibilidade? Não, irmãos. Aquele que está em pé, veja que não caia, né? Diz lá em 1 Coríntios, capítulo 10. Precisamos estar firmes, e aí a única solução, como nós temos apresentado, é estar resistindo na fé, firmes na palavra, tomar a armadura de Deus, estar orando sem cessar, estar na comunhão com os irmãos e não abandonar a palavra de Deus de forma alguma. Essa é a maneira de nós protegermos. Qualquer concessão que nós fazemos, nós vamos ser envolvidos nessa situação. E ele continua, irmãos, no verso 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, é um apelo que ele faz. Eu, irmãos, tomo para mim isso, né? Ou seja, quero sempre reagir a favor do Senhor. Aí eu quero dar uma passada rápida no contexto de 2 Timóteo, porque ele vai falar, ele está apresentando situações negativas, mas, ao mesmo tempo, ele está estimulando o seu apóstolo querido, seu discípulo querido. Está falando várias palavras. Capítulo 2, verso 1. Vou citar rapidamente. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Por que ele está exortando essa questão em relação à palavra? Porque, verso 18, Emineu e Fileto estão se desviando da fé e estão pervertendo alguns. Não entre nesse redil. Reaja. Use a palavra, né, para que você possa vencer toda essa situação. Verso 3 que nós já lemos. Sabe, porém, isto, nos últimos dias. Timóteo, sabe isso, entenda o que está ocorrendo. Verso 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento. Né? Verso 11. As minhas perseguições, os meus sofrimentos, etc. Ou seja, são exortações, exortações, exortações. Continuando, capítulo 3, verso 14. Ele diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e que fosses inteirado, sabendo de quem aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que te permitem as sagradas letras, desde que você vá para ela de forma adequada, tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que, o propósito, o homem de Deus
seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aí nós temos o capítulo 3, que já citei, né? Pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Este é o quadro que nós vivemos. Irmãos, aí eu vou propor para os irmãos, tendo esse pano de fundo, algumas reflexões, alguns pontos para reflexões. Primeiramente, é o seguinte, irmãos, estamos nessa batalha espiritual, isso é óbvio. Agora, a questão é a seguinte, como nós reagimos a ela? Primeiramente, irmãos, começo com algumas questões importantes que são fundamentais. Primeiro, nós temos que entender a razão da nossa existência. Segundo as Escrituras, só há duas razões para nós existirmos. Primeira, vivemos para Deus, o nosso Criador. Segunda, fazer escolhas permanentemente. Lembra, né? Até quando cocheareis? Eis que tomo os céus e a terra por testemunha contra vós, né? Todos aqueles textos lá, né? Que vos propõem o bem e o mal, a vida e a morte. Escolha, pois a Bíblia inteira está tratando disso. Nós vimos isso na segunda-feira. Então, assim, irmãos, sempre nós vamos estar diante de duas situações. Na vida espiritual, há uma dualidade proposital para que a nossa vontade e a nossa vontade expressa o que está no coração. Nós vimos isso na segunda, né? O coração sempre vai expressar, né, o que, na essência, nós queremos, nós pensamos, né, o que nós desejamos. Então, primeiramente, irmãos, olha, 1 capítulo 8, verso 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai. 1 Coríntios 8, 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, por quem são todas as coisas, e nós, né, Jesus Cristo, né? E nós também por Ele. Para quem existimos? Irmãos, nós existimos para Ele. Né? Então, primeira decisão, eu vivo para aquele que me criou, né? Para aquele que nós devemos realmente estar optando em viver para ele. Segundo texto, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15, que eu vou citar para os irmãos, não vou ler. Faz assim, ó. O amor de Cristo nos constrange. Um morreu por todos. Logo, todos morreram. Irmãos, qual que é o nível da nossa percepção dessa realidade? Será que isso é uma mera teoria? É algo distante da nossa realidade? O que representa isso? Ela representa de tal forma que impacta a minha vida, de tal forma que eu viva conforme a continuidade do texto, né? Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu para todos para que os que vivem, somos nós, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Nós devemos viver para aquele que cumpriu todo o propósito de Deus e nos comprou para ele. Por falar em comprou, nós temos o quê? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 a 20, que diz assim: Não sabeis vós que sois santuário do Espírito Santo, que habita em vós, que não sois mais de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, que é o preço de sangue derramado na cruz. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Irmãos, isso é fundamental. Se eu não percebo que eu fui comprado pelo preço altíssimo, não de prata e ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, conforme a epístola de Pedro, eu não vou ter essa percepção e não vou reagir na dimensão que isso implica e requer de mim. Sempre eu vou ficar numa superficialidade. Então, é um envolvimento absoluto, a ponto de eu perceber que não sou mais de mim mesmo e tenho, portanto, que glorificar a Deus no nosso corpo, que é a habitação do Espírito Santo. Outro ponto, irmãos, que é assim, ou eu vivo para Deus, escolho Deus, ou algo vai ser substituído no lugar, porque nós estamos na dualidade. Qual que é outro ponto? Romanos 8,13, que vai dizer assim: se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Percebe que aqui
uma duplação, né? Seja viver segundo a carne, produz morte, ou pelo Espírito mortificar os feitos do corpo. Quem que vai fazer isso? É Deus que vai fazer isso por mim? É o Faganelli que vai fazer isso por mim? Não, é uma decisão pessoal, é a escolha. Para fazer essa escolha, tenham certeza disso, porque eu tenho certeza disso. Eu não posso ser morno. O morno não vai tomar essa atitude, né? Então, esse é o apelo para nós. Um outro ponto que eu quero colocar, ou seja, além desse aspecto, tem que fazer escolha, né? De viver para quem? Para mim mesmo ou para Deus? Relacionado a isso, nós temos o quê? Ao decidirmos viver para Deus, eu encontro uma realidade que não me agrada. Qual que é? Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de amar a um, e como é que diz o texto? Eu gosto da revista atualizada nesse sentido. Amar a um, e qual que é a outra situação? E aborrecer-se-á do outro. É impressionante isso. Ou seja, quando eu amo um, o outro senhor aborrece a minha vida. Eu me aborreço dele, né? Se aborrecerá, né? Fala lá em Mateus 6:24. Se aborrecerá do outro senhor. O que significa isso? Eu sou do Senhor, eu criei em Cristo, pertenço a Cristo, mas o meu coração é de ânimo dobre, está com interesse dividido, como nós vimos lá de Tiago. Então, há uma atração que não é exclusiva de Deus. Eu estou dividido. Tenho outro Senhor. Então, como eu sou de Deus, mas também amo outro Senhor, o que acontece? Aquele outro Senhor, de alguma forma, me aborrece. Por que razão? Porque eu entro num conflito. Porque eu não consigo ser absoluto para Deus e, ao mesmo tempo, o meu viver segundo a carne no mundo vai trazer um incômodo, porque eu sinto que há uma acusação na minha consciência em relação àquele viver que eu estou tendo. Ou seja, vai, de alguma forma, faltar paz no meu interior, né? E aí nós temos Romanos, capítulo 6, verso 16, né? Que vai dizer: não sabeis vós que aquele a quem você se oferece como Senhor, desse que você se oferece, você vai ser servo? Seja para a vida, eu preciso ler lá para poder expressar da forma como o texto diz. Romanos 6,16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis, irmãos, é algo espontâneo, deliberado. Estou me oferecendo como servos para a obediência. Desse mesmo a quem obedeceis sois servos. Ou seja, de quem que eu sou servo? Aquele, como fala lá, está dobrando o joelho ou está beijando, né? Aquele de que, alguma forma, é o nosso ídolo, né? É aquele que nos desvia de Deus. Se é para o Senhor, eu me aproximo do Senhor. Mas se não é para o Senhor, eu também sou servo para a obediência. Só que a distinção está nesse ponto. Obediente, ó, sois servos, ó, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Ou seja, há as duas alternativas, mas os resultados são extremamente opostos. E a decisão de quem que é? É a minha. Sempre nós. É É sempre a nós minha que decidimos. Sempre é nosso. E isso está sendo apresentado para nós dia a dia, hora a hora, minuto a minuto. São circunstâncias que muitas vezes nós não valorizamos, mas ela está nos provocando. E Satanás, ó, aquele que habita em vós é maior do que aquele que habita no mundo, né? 1 João 4:4. Ou seja, quem habita em nós é o Espírito Santo, é maior que aquele que habita no mundo. Portanto, Satanás não poderia ter nenhum acesso a mim. Mas por que ele tem acesso? Porque eu faço concessão. Eu abro a porta, né? Eu Eu abro a escolho. porta. Eu escolho. De que É forma? o Tiago 4:4, né, irmão? Isso, Também representa bem, isso. né? Isso, amigo do mundo lá. Eu faço concessão. De que forma, irmãos? Através dos nossos sentidos sensoriais. Os meus olhos, o que vem, né? Por exemplo, às vezes há um apelo, por exemplo, naquilo que nós estamos vendo no YouTube ou qualquer outro canal, chama atenção. Ou seja, se nós nos determos um segundo,
aquilo impregna em nós. Tá certo? O nosso falar, o nosso pensar. São o quê? Portas que eu abro para a concessão. E Satanás vai tomar lugar. Para isso, irmãos, tem uma solução. E qual que é a solução? É algo que eu não sou simpatizante, porque vai contra a minha natureza natural, né? Que está lá em Mateus 16, 24, 25. Se alguém, condição, se alguém quer, tem que querer, irmãos. O que é querer? Escolha, opção, deliberada. Não é casual, não é algo, aconteceu. Não, é um posicionamento firme, consistente, deliberado da minha parte. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, a condição é essa. Se eu não estou disposto a negar a mim mesmo e tomar a cruz, eu não posso servir a Cristo. Eu não posso seguir a Cristo. Uma coisa anula a outra. Por quê? Está relacionado à minha escolha. E que Deus Todo-Poderoso respeita. Por quê? Dá-me, filho meu, o teu coração. Ele não vai me impor absolutamente nada que vá contra a minha vontade, né? Eu tenho que consentir. Porque se alguém quiser salvar a sua vida, perdê-la. O que é salvar a vida, irmãos? Ou seja, a vida aí é a minha vida. O que é salvar? Não, eu estou morrendo, Preservar. né? Eu vou procurar, vou pegar uma boia e tal, salvar. Não, salvar a vida é preservar o meu modus vivendi, a minha maneira de viver, o meu status quo, a minha esfera em que me satisfaz e que me traz prazer. A minha vida me lembrou o que adianta a primogenitura se eu estou aqui morrendo de fome. Ah, tá A vendo? minha vida, tá vendo, irmão? Por quê? Porque só está vendo que é perto, né? Imagine, aguardar a primogenitura, tem que esperar o pai morrer primeiro para depois ele ter direito a isso? Não, eu quero o aqui e agora, né? Aí o que nós temos em contrapartida a isso aí, né? Nós temos Filipenses capítulo 3, né? Fala assim, olha, eu até chorando, ó, Filipenses capítulo 3, Filipenses 3, versículo 18, 19, que fala assim, a respeito deles, eu digo, ó, há muitos entre os irmãos lá de Filipos, que eu digo até chorando, que eles são inimigos da cruz de Cristo. Como pode um crente ser inimigo da cruz de Cristo? Porque não quer negar a sua própria vida. Tá certo? Hã? Então, ele cria esse obstáculo. Aí, a cruz, para ele, é algo absolutamente negativo. E ele não entende que sem a cruz, tomar a cruz, eu não posso servir a Cristo, não posso seguir a Cristo. É um impedimento, porque são excludentes. Um elimina o outro. Não dá para conciliar as duas coisas, mas nós fazemos de tudo para poder conciliar, né? Digo até chorando, são inimigos da cruz de Cristo. Visto, né, assim, pois eu estou citando decor, irmãos, talvez alguma palavra fique fora. Assim, ó, porque o Deus deles é o próprio ventre, é a própria vontade. É o próprio ventre, é a vontade, mais uma vez, é a minha escolha, é o próprio ventre, visto que só pensam nas coisas terrenas. Porque o mundo, irmãos, é o campo de atuação de Satanás. E o mundo é atrativo para mim. Então, o que eu tenho, irmãos, nesse quadro? 1 João capítulo 2, versículo 15 a 17. O que vai dizer lá? Vamos para lá. 1 João capítulo 2, versículo 15. A seguir. Não ameis o mundo. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, né? O Faganelli citou Tiago. Aquele que se faz amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. É pouca coisa ser inimigo de Deus? Não é. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque, irmãos, nós temos aquele conceito que o mundo jaz no maligno. E é fato isso aí. Mas eu tenho o conceito de que o que eu devo evitar no mundo são as coisas pecaminosas, aqueles que afrontam a minha vida espiritual.
Mas aquelas coisas um pouco mais sutis, né, atrativas, eu não crio resistência a ela. Por isso que o texto continua dizendo: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Tudo o que há no mundo, não é algumas coisas, não são as coisas ruins, é o mundo em geral. Assim, nós Aí, irmão, saímos. é Sim. bom Mateus 13 aí, que são essas coisas do mundo, que vêm para o coração. Aham. Isso. As três tipos de terra lá. Ah, sim. Que é a questão lá da parábola do Lá fala os semeador, né? deleites da vida, as demais coisas, concorrendo com a palavra, sufocam o coração, né? Tudo aquilo lá. É por que aconteceu isso? Porque escolheu essas coisas e não Deus. Exatamente. Ou seja, pode ver, Faganelli, bem lembrado. Por quê? São 4 tipos de terreno, 4 tipos de coração. Todos eles receberam a mesma semente. Não é que numa lançou uma semente, na outra diferente, por isso uma produziu, outra não produziu. Não, é a mesma semente, que é a palavra de Deus. O problema não está na semente. Aonde que está o problema? No coração. No coração, porque o problema é o coração. Por quê? Do coração procede, né, as fontes da vida, os desejos do meu viver, né? Aí tem os impedimentos. Por que que não produz? Por quê? Tem a fascinação da riqueza, tem os cuidados do mundo, tem os deleites da vida, e etc, 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 etc. Nós podemos fazer uma lista enorme, pegando de outros textos. Mas isso impede que a palavra de Deus, que vai produzir salvação, que vai frutificar, não possa fazer isso. Embora todos os 4 terrenos, todos ouviram, receberam, mas não produz. E é interessante que no terreno que produz, irmãos, acontece um fato curioso. Produz a 30, 60 e assim por um. Até mesmo no que recebe, o frutificar é distinto. Por quê? Porque vai depender também, de um lado, das limitações individuais, isso é um fato, mas, em boa parte, da resistência, né? Daquele, quando devias ser mestre, tendo em vista o tempo decorrido, tendes novamente que alguém vos ensine os princípios elementares dos oráculos de Deus, por isso vos tendes tornado necessitado de leite espiritual e não de alimento sólido. Tá vendo? São Então, por tardios em quê? ouvir, né? Aí não produz. O que que é produzir 30, 60 e 100 por um? Para cada grão, produz 30, para cada grão, produz 60, produz 100. Ou seja, é a dimensão. E isso, irmãos, também depende de nós. Por quê? Porque, assim, o princípio é buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Se a minha busca é parcial, irmãos, né? Hoje eu compartilhei com o Tiago, né, o Faganelli, você não estava aqui quando nós apresentamos o Tiago, né? Ele tem dado a alegria de estar conosco aqui na comunhão vários dias, e todos os dias foram pelo menos 4 horas, e hoje foram 8 horas, né? Ou seja, foi uma riqueza. E eu compartilhei com ele, né, exatamente esse ponto. O que eu acabei de falar agora, irmãos? Eu acabei desviando. Ah, meu Deus. Compartilhei com o Tiago, acabei esquecendo. Estava da palavra, a parábola do semeador, depois alguma coisa. De produzir de 30, 60 e 100 por um. Não, não é isso aí. Isso eu tinha mencionado, depois mencionei alguma coisa, mas tudo bem, né? Deixamos para lá. Então, irmãos, o que que ocorre? Tá certo? Ó, continuando o texto aqui de João. Aí ele vai falar assim, irmãos, ó. Por quê? Verso 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Está vendo, irmãos, que há aqui um confronto, um conflito entre o meu viver e o querer de Deus. O mundo está em oposição da vontade de Deus. Está se opondo aqui. Agora, o que vai falar no verso 17? Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, a todos os desejos próprios do mundo que gerem em nós essa concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha o que está em contraposição ao mundo: fazer a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é que vai, de fato, nos preservar dessa situação. Um outro texto que eu quero citar para os irmãos, só vou mencionar também rapidamente, né? Não precisamos ir lá. Salmo 1, versículo 1, 2, que vai dizer assim: bem-aventurado
o homem que não anda segundo o caminho dos pecadores. É o conselho do ímpio, né? Não, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Está vendo? Olha a progressão. Está andando, senta, porque se detém, ou seja, ele se detém porque alguma coisa o atrai, e aí ele se assenta à roda dos escarnecedores. Essa é uma situação que nós estamos sujeitos a acontecer. Mas aí vem o contraponto. Antes, porém, né, o seu prazer esteja na lei do Senhor, né, e medita nela de dia e de noite. Esse é o ponto. Essa aqui é a solução. Né? Tem que haver isso. E meditar não é no dia da reunião, não é no dia do culto. É de dia e de noite. Porque essa é a forma de nós nos preservarmos. Seguindo, irmãos, dentro desse contexto nós temos o quê? Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz o quê? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos, de que forma? Em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto ou serviço racional. E não vos conformeis com este mundo, ao mundo. Eu não posso me conformar com o mundo, mas o que eu tenho que fazer? Me transformar pela renovação da nossa mente, para que experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí, novamente, o mundo e a maneira de reagir ao mundo. Aí, mais um ponto agora, irmãos. Mateus capítulo 13, 7, versículo 13 e 14, que eu vou citar também por causa em questão do tempo, irmãos, que tem muita coisa ainda para fechar aqui. Mateus 7, 13 e 14, que fala assim, apertado é o caminho, né? Porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e muitos se encontram nesse caminho. Apertada é a porta, estreito é o caminho que conduz à salvação, e poucos se acertam com ela. Percebe que tem dois caminhos? Um caminho é atrativo, é folgado, ou seja, eu tenho liberdade, e o outro caminho é de restrição. Imaginar que a nossa vida cristã, ela vai ser vida suave? Suave? Não vai ser assim. Não existe isso em lugar nenhum. Claro, irmãos, não, a nossa vida espiritual é de lamentar, de ter só tristeza em cima de tristeza. Não, irmãos. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Só que a vida em abundância que ele nos dá, é isso que nós estamos tendo aqui. Imaginar passar 8 horas num dia indo profundamente, imergir profundamente na palavra de Deus, irmão, não tem preço que pague. A nossa comunhão e a comunhão entre os irmãos, aí cada um no seu lugar, na sua esfera, irmãos, é impagável. Isso traz a satisfação plena. Só que para muitos há um vazio. E esse vazio, porque o coração do homem nunca fica vazio. Ou ele vai estar preenchido por uma coisa ou outra. Se não preenche por Deus, vai ser preenchido por outra coisa. Ou então nós queremos dividir as duas coisas. Isso é impossível para Deus. Outro ponto, irmão. Eu acho, irmão, assim, que o coração do homem, ele já vem cheio. Depois que ele recebe o evangelho, é que pode fazer a substituição. Isso, Então, já vem pronto com as coisas do mundo, preparado para o mundo. Ele já está contaminado com aquilo. Né? Aí precisa ver o quê? Uma renovação, né, absoluta daquilo lá. Irmãos, mais um ponto de dualidade. Né? Gálatas 6, capítulo 6, versículos 7 e 8. Não vos enganeis. É exortação isso ou não? Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem está semeando, isso mesmo ele vai colher. Irmãos, não compreender isso é ser infantil. Aquilo que o homem está semeando, ele vai colher. Aquele que semeia para a sua própria carne, para si mesmo, não quer negar a sua vida, quer, né, desfrutar dos prazeres dessa carne, da carne colherá a corrupção, que é a morte eterna. Mas aquele que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Percebe, novamente, a contraposição e aonde nós estamos no meio dessa situação aqui.
Agora, mais um texto e nós partindo para a conclusão. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 6, é um texto um pouco longo. Wanda, pega um copo d'água ali, por favor. Capítulo 6, nós vamos ler aqui alguns versículos. Eu peço que os irmãos atentem, porque é muito importante isso aqui. Porque mostra o que Deus não aceita e mostra de maneira radical a atitude que eu tenho que tomar em relação a isso aqui. Então vamos lá, capítulo 6, a partir do versículo 14. 2 Coríntios, que diz assim: Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Irmãos, o texto é demasiadamente claro. É só nos deter. Não vos ponhais. Quem é que se põe? Alguém deliberadamente faz isso. Isso não acontece. Não, sabe como é que aconteceu isso? Eu nem percebi. Não. É um processo de concessões que vai indo numa direção. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu, depois disso, vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Você Aí viu aí, vai. irmão, o que pede para você ser, para ele ser nosso pai, né? E Ah, para que sejamos filhos, tem uma consequência. escolha É aqui em isso. cada um de nós, né? E É. você tem que abrir mão de tudo aquilo. E é para você abrir mão mesmo, senão você não vai ser Isso. filho. E lá em Apocalipse 21, que é a conclusão do propósito de Deus, fala assim: então eu vos serei por Deus e vós me sereis por filho. Que é o Sim, resultado do que Deus é o propósito final. Deus deseja uma família para viver com ele na eternidade. É isso aqui. Só que aquilo que vai ocorrer lá é aqui que eu tenho que escolher. Eu tenho que plantar aquilo que eu vou colher lá. Não posso me enganar com relação a isso. Daí, olha o versículo 7 do capítulo 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza. Agora atente, irmãos. Purifiquemo-nos de toda impureza. Olha o que ele vai dizer. Tanto da carne como do espírito. Vocês percebem? A impureza, a que nível que ela chega e que ela contamina, não contamina só a carne. Isso para nós é muito óbvio que a carne está contaminada, mas o espírito também está contaminado. Por quê? Porque eu parto de um pressuposto que quando eu estou, por exemplo, Paulo fala em Romanos capítulo 1, verso 6, né? Porque a Deus a quem eu sirvo no meu espírito, mediante o evangelho do seu filho. Então, servir a Deus é mediante o espírito. Então, eu acho que quando eu estou servindo a Deus, o meu espírito está puro e limpo. Não necessariamente. O meu espírito pode estar contaminado. Por exemplo, quando eu prego a palavra por uma questão de orgulho, de vanglória, porque eu acho que sei mais que todos, eu estou sendo impuro. verdade. E está contaminando, inclusive, a mensagem. Sim. Então, o meu viver espiritual, por isso que lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, vai falar da santificação, mas começa de que forma? Espírito, alma e corpo. Ou seja, começa pelo espírito. Porque se eu não estou santificado no espírito, as duas outras áreas estão, por consequência, contaminadas. Então, é muito sério. E é sério por quê, irmãos? Por causa do seguinte, Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, é algo conclusivo. Não tem uma possibilidade, uma mornidão nesse meio caminho. Porque uma coisa elimina a outra. Não ter uma vida santa separada
Não que nós somos melhores que os outros, ou que nós mesmos nós vamos nos aperfeiçoar. Não! Toda a santificação está na palavra em Cristo Jesus, né? Lembram lá, João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. 1 Coríntios capítulo 1, verso 30. Porque vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. A santificação está na palavra e está em Cristo, que é a mesma coisa. Só desta forma que eu vou ter uma vida santa. E só dessa forma que eu posso ser absoluto para o Senhor. Irmãos, indo para a conclusão, então, agora. Temos pouquíssimo tempo, mas eu quero e preciso fechar. Irmãos, o que é morno dentro de todo esse contexto? O Strong vai definir da seguinte forma, irmãos. É ser indiferente. Alma que flutua indignamente entre a indiferença e o ardor em relação ao amor. Está vendo que está mesclado? Eu digo que amo a Deus, mas ao mesmo tempo eu estou misturado. Vou citar alguns textos para os irmãos. Marcos 12:30, que fala assim: Ouve, ó Israel, amarás, ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso único Deus. O Senhor é o nosso Deus. Amarás, portanto, o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. É um amor absoluto, não pode ser parcial, né? 1 Coríntios capítulo 8, verso 3, o que fala lá? Aqueles que amam ao Senhor, este é conhecido por ele. Quem que Deus conhece? Aqueles que amam. Agora, irmãos, nós precisamos ir lá para João capítulo 14 para ver o que é amar o Senhor e ser conhecido por ele. Ou seja, ele se manifestar a nós. Ele dar a aprovação dele, porque ele conhece o meu coração e sabe se eu amo ou não, se o meu amor está contaminado ou não, se é absoluto ou não, né? Se é morno ou não, né? João capítulo 14, versículo 21. Texto que a gente tem usado repetidamente porque são fundamentos, né? João 14, 21, eu preciso ser breve aqui, em função do tempo. Verso 21. Aquele, eu vou ler segundo a versão literal. Aquele que está tendo os meus mandamentos e os estão guardando. Esse é o que está me amando. E aquele que está me amando será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Irmão, se não tem essas pré-condições atendidas, não tem manifestação do Senhor na nossa vida. Não há isso, não existe essa possibilidade. Olha quantas condições reunidas para você receber esse benefício. Verso 23. Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Aqui nós temos o quê? Verso 17. A morada do Espírito, a morada no verso 21 de Cristo, e a morada do Pai e do Filho em nós aqui. Então, a morada plena, ou seja, a satisfação absoluta para aquele que quer viver de fato absolutamente para o Senhor. Então, morno é aquele que é absoluto. Ser morno melhor, ser quente é ser absoluto, Senhor. Ser morno é aquele que está indiferente, que tem a dualidade, está com a mente dividida, como nós vimos. Agora, irmãos, eu quero fazer uma pergunta para o irmão, para os irmãos. Na segunda-feira, o Vitor, né, de uma maneira muito interessante, né, lembrou, e foi muito bem lembrado, que falou assim: vamos lembrar de uma pessoa. Primeiro ele começou com morno, né? Pessoa morna, né? Daí ele lembrou, né, de duas pessoas, né? Ele lembrou de Saul, né? E lembrou também de, deixa eu ver, e Sansão. Primeiro, né, Sansão, né? Citou Sansão e Saul, né? Morno. Mas daí ele lembrou do frio, né? Quem que ele citou quando frio? Lembra? Acabe. Sim, Acabe. É o frio, né? Daí o Cláudio deu uma melhorada nessa questão. Lembrou que tem o quente. Quem que ele citou como quente?
Davi, Davi. certo? Davi. Agora, O Vitor que pediu para mim citar um, né? O então. Vitor que Aí, pediu. então, agora eu faço uma pergunta para os irmãos. Eu faço uma pergunta, e a pergunta é simples de responder, qualquer criança vai responder. Fala assim, eu pergunto para os irmãos, Paulo era frio, morno ou quente? Quente. Gente, Quente, absolutamente quente. Agora eu faço outra pergunta. Por que ele era quente? Ou seja, quente aqui é absoluto, tá? Por que ele era crente? Quente, né? Crente quente. já Quente, respondeu que é absoluto. que é absoluto, né? Mas por Ele quê? permanece. Ele era guiado Biblicamente pelo falando. Espírito. Isso. Tá, mas aqui tem um detalhe que é importante, Ele né? negava a si mesmo, né? Não, tudo isso aí, né? Ou seja, nós podemos fazer uma fileira aqui, né? E até meia-noite colocando os predicados de Paulo, né? Mas, assim, uma referência que eu achei interessante. Ele fala assim, ó, 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Gente, que petulância de um homem desse. Como é que pode falar um negócio desse? Irmãos, mas ele está convicto. E ele vai repetir isso em vários textos. Eu tinha até anotado para ler, mas não tem tempo para tudo isso. Irmãos, Ele tem um padrão, irmão. tem um padrão. Tem um padrão. Esse que é o ponto. Tem um padrão. E o que significa esse padrão? Tá certo? É aquilo que norteia a minha vida. Por exemplo, quando Paulo fala em Gálatas, capítulo 2, versículo 19 e 20, ele fala assim: Eu, mediante a lei, morri para a própria lei. Estou crucificado com Cristo. Logo, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Percebeu, irmãos? Ó, isso para ele, para nós, até falei hoje para o Tiago, isso para mim é teoria, mas isso é realidade para Paulo. Estou crucificado com Cristo, logo não sou eu, mas tem que ser realidade para mim também, tá certo? Não é que eu sei, não, nunca vou chegar nesse ponto. Não, é para chegar, é isso que nós temos que almejar. E estamos indo nessa direção, né? Claro que estamos. Estou crucificado com Cristo, logo não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho na carne, tenho viver na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Essa é a referência. Existe essa possibilidade. Perceberam a dualidade? Eu tenho um viver, mas eu não vivo mais de acordo com o meu padrão. Tá? E aí o que nós vemos? Paulo falando, por exemplo, em Filipenses, Irmão, capítulo muito importante ele falar dentro disso que o irmão está falando, o verso 20. Ele não anula a graça de Deus. Tá vendo? e não anula. Por quê? Porque se a justiça é mediante a lei, segue que Cristo morreu em vão. Ou seja, se eu, para ser detentor da justiça, eu tenho que fazer alguma coisa, Cristo morreu em vão. Então ele está claro, inclusive, Então, a do minha viver. mornidão, eu ser morno, um crente que recebeu a palavra, está na fé, morno, ele anula a graça de Deus. Anula. É aquilo, é Romanos 10, 2, né? Tem zelo por Deus, mas nem esse entendimento. Como não tem entendimento, mas pertence a Deus, vai fazer o quê? Vai apresentar a Deus aquilo que ele acha que Deus vai aceitar. Então, assim, é, aí ele vai dizer no versículo seguinte, que é o 3, né? Sim, fazendo a sua própria justiça, não é fazendo, mas vou colocar assim, né? Buscando a sua própria justiça, desprezam a justiça que vem de Deus. Então, ou seja, ele substitui o certo, a vontade de Deus, que é a justiça de Deus, por uma outra paralela, que para ele acha que está agradando a Deus, mas para Deus não, né? Então, concluindo, irmãos, ó, que ele pensa, e Paulo fala assim, olha só, se esse homem é absoluto ou não, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aí ele fala assim, o que para mim era lucro, eu considerei como perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Deus. Sublimidade do conhecimento de Deus. Sim, considero tudo como refúgio, né? Para ganhar a Cristo e ser achado nele, né? Ele continua lá. Então, veja bem, irmãos. Agora, então, por que que Paulo, de fato, é um homem crente? Sabe por quê? Porque Paulo tinha a realidade da fonte da vitória. Sabia como vencer. Então, como ele é imitador de Cristo, ele pega a referência de Cristo. O que que Cristo fala lá em João capítulo 15, verso 4 e 5?
Assim como não pode o ramo da videira produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim tão pouco vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Porque sem mim, nada podeis fazer. Esse é o ponto que nós temos que ter claro e viver essa questão. Agora, o que é que tem mais ainda? Nós temos assim, Romanos 8:37. Em todas essas coisas, porém, todas aquelas coisas negativas, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nos amou. 1 Coríntios capítulo 15, verso 57. Em todas essas, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Filipenses 4:3. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, irmãos, esse é o caminho da vitória. Esse é o caminho de ser absoluto para Deus e evitar que a mornidão alcance o nosso coração. Amém? Amém. Amém. Amém, aleluia. Amém.